Antes da Copa do Mundo começar, eu construí um modelo estatístico para prever os resultados de todos os jogos possíveis. A primeira vez que eu rodei o meu modelo, ele cuspiu que a Argentina seria a campeã da Copa. E eu, brasileiro, fiquei revoltado e quase deletei tudo. Acontece que eu continuei acompanhando o modelo. E depois da primeira rodada da fase de grupos, o campeão trocou para a Espanha. E adivinha qual que vai ser a final? Só que o modelo não é perfeito. E no meio do caminho, a gente teve um jogo entre Brasil e Noruega, em que meu modelo dava 72% de chance para o Brasil. E a gente sabe muito bem como isso terminou. Meu nome é Lucas de Fons, eu sou matemático, trabalho com ciência de dados e seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu quero contar para você a história completa. Quais foram os resultados que o modelo cravou, onde é que eu acertei, onde é que eu errei e como a gente foi melhorando o modelo ao longo da competição. Isso tudo começou há alguns meses atrás, onde eu já estava com a ideia de fazer vídeos para o YouTube e eu estava procurando assuntos. Então a Copa do Mundo ela encaixou como se fosse uma luva nisso. Mas as coisas ficaram um pouco mais sérias quando eu encontrei essa competição. Um prêmio bem generoso de $2.000 para quem acertasse o máximo de resultados dos jogos. Eu pensei bastante como explicar isso, então vamos aqui rapidinho só os conceitos básicos do que seriam esse modelo. Então nós temos 3 peças-chave. A primeira é o elo. Ela é o mesmo sistema de pontos do xadrez e do ranqueamento de videogames. Ganhou de um time forte, você sobe muito. Perdeu de um time fraco, você cai muito. Cada seleção entra com uma pontuação dentro do meu modelo e a força ela vai se atualizando a partir de quando eles vão batalhando entre si. Poisson é a parte que transforma a força em placar. Então ela é uma distribuição estatística que responde se o Brasil costuma marcar tantos gols contra times desse nível, qual a chance do jogo terminar 1-0, 2-1, 3-2, etc. Monte Carlo é a parte de fato divertida, porque ele é basicamente um superpoder. Você incorpora no seu modelo as capacidades do Doutor Estranho e você gera diversos universos paralelos onde você consegue simular, no caso, vários jogos possíveis e identificar qual que é o placar mais provável. Agora vamos falar da parte que quase ninguém mostra. Os problemas que nós tivemos. Eu usei 2 baselines para comparar o meu modelo e ver se ele estava indo bem ou não estava indo bem. O primeiro baseline, normalmente todo modelo, ele se compara ao completo aleatório. Então, numa partida de futebol, você tem 3 possibilidades. A vitória do time A, a vitória do time B, o empate. Então, teria que estar acertando mais de 33% dos placares. Contra esse baseline do aleatório, eu fui muito bem. Entretanto, contra o já conhecido ranking da FIFA, o meu modelo não performou tão bem assim. A única Copa em que o meu modelo realmente superou o score da FIFA foi na Copa de 2018. Nesse a gente foi bem melhor. Mas eu deixei todo documentado e eu tinha que entregar o projeto, então eu parei de aperfeiçoar o modelo. E isso é normal, até mesmo porque quanto mais anterior a Copa, menos dados eu teria. Porque eu estou usando apenas os dados de 2000 em diante. Aliás, dados são a parte mais importante de ciência de dados. E eu quero contar para vocês quais foram os dados que eu usei. Tive muitos debates com amigos meus, afinal de contas eu não entendo nada de futebol, então eu tinha uma certa dificuldade de saber como eu ia colocar essas informações e compará-las, mas eu cheguei na conclusão que eu deveria me manter em um ambiente um pouco mais simples. Se eu entrasse na granularidade de mensurar cada jogador, meu amigo, eu não sei qual que é o jogador que o técnico vai colocar no dia e eu também não consegue prever quando é que um jogador vai se lesionar ou não. Foi aí que eu tomei a escolha de tratar os times como um único objeto e usar o meu modelo, o placar deles de temporadas passadas. Usei a base do Kaggle que eu devo estar mostrando o print aqui. Agora, foi legal ter feito o projeto, mas eu queria continuar acompanhando como é que o meu modelo estava. E nesse ponto, eu já tinha comentado com alguns amigos o que eu estava fazendo e vários pediram para que eu compartilhasse com eles. Foi então que eu construí um site, ou previsõesdacopa.com.br, que ele mostrava as previsões dos próximos 3 jogos todo dia e guardava o histórico de todos os jogos que a gente tinha previsto, e quanto a gente tinha acertado, e quanto a gente tinha errado, e qual que tinha sido o placar que a gente tinha cravado ou não. Agora, o melhor era que ele atualizava sozinho. Então esse foi o primeiro projeto que eu usei um GitHub Pages e usei GitHub Actions, eu achei isso muito bom. A funcionalidade que eu mais curti fazer foi o chaveamento ao vivo. Então esse aqui foi uma necessidade que surgiu a partir da fase de 32, porque aí ele deixava muito claro o que eu estava prevendo que seria a final,
quem eu imaginava que seria o campeão, como seria o caminho de cada time até o topo, porque em amarelo ficava as minhas previsões e em verde ficava os resultados que de fato tinham acontecido. O teste de verdade ele começa quando ele está em produção. Nos primeiros 16 jogos, ou seja, a primeira rodada da fase de grupos, tive em torno de 40% de acerto de resultado. Bem aquém do que eu esperava, tá? Mas quem lembra da primeira rodada da fase de grupos, a gente teve alguns placares bem esquisitos, tipo 0-0 entre Espanha e Cabo Verde. Agora, o segredo é que a cada rodada eu retreinava o meu modelo. E o meu modelo levava em consideração muito mais forte placares mais recentes do que placares antigos. E isso fez com que da primeira rodada para a segunda rodada, o acerto em resultado ele mudasse de 40% para 60%. Agora vamos dar um passo para trás e falar sobre a seleção brasileira. A seleção brasileira, ela me deu um puta desgosto a primeira vez que eu fiz um modelo, porque no começo o cálculo era de que eles caíssem para o Japão na fase de 32. E quando a bola rolou, o meu modelo acertou na mosca o placar entre Brasil e Marrocos. O que me deixou bem desanimado. Por que eu tô falando isso? É óbvio que eu queria que o meu modelo desempenhasse bem o papel dele, mas eu sou um torcedor do Brasil, então eu queria que a seleção demonstrasse que ela estava muito acima do que era a expectativa do modelo de estatística. Mas, apesar de ter demorado, aconteceu no jogo com a Haiti, onde o placar previsto era 2-0 e eles foram 3-0. Depois, no jogo contra a Escócia, o placar era previsto de 2-0 e a gente sabe que o placar ele foi 4-0. Isso foi o suficiente para melhorar muito as chances do Brasil versus o Japão. Mas eu também tive uma questão de desenvolvimento quando chegamos nessa etapa. Diferente da fase de grupos, as seleções que empatassem teriam mais 30 minutos de prorrogação para decidir. Então eu tinha 39% de chance do Brasil avançar, 35% de chance do Japão avançar e 26% de chance de empate. Eu dissolvi esse empate calculando a prorrogação e os pênaltis e eu fiquei com 53,7% de chance do Brasil passar e o restante do Japão passar. Previsto que Marrocos passaria por cima da Holanda e que o Brasil passaria do Japão, enquanto ele estava prevendo o oposto, né? Ele previu que a Holanda seria campeã da Copa e cadê ela aqui na final? Esse dia foi excelente, eu tirei muita onda nesse dia e provavelmente foi o último dia perfeito de Copa para mim até agora. Oitavas de final, Brasil-Noruega, meu modelo predizia 72,6% de chance do Brasil ganhar. O placar mais provável era 1-0, dos 5 placares mais prováveis do meu modelo, 4 eram onde o Brasil passava, mas a gente já sabe o fim desse capítulo, a Noruega ela eliminou o Brasil. Então naquele dia, o site ele ganhou uma nova seção, uma que calcula em tempo real a probabilidade da Argentina ser eliminada. E aí, sem o Brasil para me deixar nervoso, um modelo calminho, começamos a viver a melhor fase do modelo. Quartas de final, 4 placares, 4 acertos de resultado, um placar exato. Depois, semifinais, 2 jogos, 2 acertos e um placar exato. E vamos repetir de novo? Nas 100 mil simulações em que eu rodei, qual que era a final mais provável? Espanha e Argentina. Exatamente como previsto vai acontecer agora nesse domingo. Então chegamos aí aos jogos que resumem o projeto inteiro. Sábado agora, definição do terceiro lugar será entre França e Inglaterra, onde tudo aponta para que seja 1-0 para a França. Inglaterra ficará em quarto lugar. Triste para os nossos amigos Beatles. E eu não vou fazer muito drama não. Domingo a gente tem a nossa final e o modelo diz Espanha 1, Argentina 0. Espanha tem 57% de chance, enquanto a Argentina tem em torno de 42, algo por cento. O favoritismo, ele é real, mas ele é pequeno, convenhamos. Quase 4 a cada 10 simulações, a Argentina é tetracampeã do mundo. E isso seria terrível. Se a Espanha ganhar, a estatística e o meu rancor vencem juntos. Se a Argentina ganhar, bom, aí meu modelo avisou que tinha uma chance grande disso acontecer. No fim, esse projeto me ensinou mais do que qualquer curso. Acho que um backtest honesto vale mais do que um backtest bonito. Modelo bom
é modelo que se atualiza quando o mundo muda e probabilidade não é profecia, é medida de incerteza. Errar com método continua sendo bem melhor do que acertar no chute, na minha opinião. Domingo eu vou estar com o previsõesdacopa.com.br aberto ao lado do TV, com o placar ao vivo e as probabilidades se atualizando. Fica o convite, entra lá no meu site, fuça as previsões, os acertos e principalmente os erros. Tá tudo público, o link ele vai estar na descrição. E se a Espanha fizer 1-0, eu vou ser um cara muito feliz e eu vou postar bastante sobre isso nas minhas outras redes sociais, então me segue lá. Agora, para finalizar, com um vídeo de eu jogando bola e um agradecimento aos meus atuais 29 seguidores. Você também pode se tornar um seguidor e ser agradecido na próxima. Então, obrigado e tchau!